para dar início, então. Boa noite, sejam muito bem-vindos a esse encontro. Hoje a Famex realiza mais um evento online que faz parte do projeto Rodas de Conversa, Viver, Pensar e Comunicar. O objetivo desse evento é reunir profissionais, estudantes, pesquisadores para refletir, especialmente o lugar da comunicação em diferentes contextos. O encontro de hoje, ele fala sobre a comunicação como valor no enfrentamento de evento extremo no Rio Grande do Sul. Para falar sobre isso, a gente convidou então a Arlise, a Daniele e a Lara. Um pouquinho mais sobre cada uma delas. A Arlise é publicitária, começou em relações públicas, publicitária, analista de marketing no Calçados Beira Rio. A Daniele Matos, então, ela é relações públicas, foi minha aluna, me orientanda, né, Dani? Gestora da equipe G e do Centro de Eventos da Amhiggs, proprietária da Larica, Quarto Distrito, e Terrário Bela Vista. E a Lara Eli, que recentemente esteve na nossa aula de gestão da reputação e comunicação estratégica. A Lara Eli, então, ela é jornalista, ela é doutoranda em comunicação social e especialista em gestão ambiental. Posto isso, então, eu vou passar a palavra para minhas colegas. Elas vão falar um pouco, então, sobre essa atuação nesse enfrentamento, o que elas vêm fazendo, né? Algumas eu estou mais perto, vendo o trabalho, outras não tão perto. Então, a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre esse trabalho e depois a gente começa a abrir, então, para a nossa roda de conversa. Esse é o objetivo hoje, no evento no turno da manhã, vários de vocês fizeram perguntas para quem estava nos dois turnos. Então, a ideia é que a gente possa, nesse momento aqui, nessa 1h30, a gente possa discutir e possa também fazer conversas entre quem está falando, né? A gente até botou o fundo de tela para ficar bem marcadinho aí quem somos nós aqui, né, nesse momento, e também quem está participando aqui como ouvinte nesse encontro. Então, meninas, quem quer começar? Bom, posso começar? Pode, por favor. Bom, eu sou a Arlise, né? Já fui apresentada. Muito feliz por poder participar de mais uma atividade da Famecos. E, bom, a minha participação é devido ao Resgatados RS, que foi uma plataforma, na verdade, não muito uma plataforma, mas uma forma de conectar pessoas que estavam desaparecidas com pessoas que haviam sido resgatadas, né? E como é que surgiu isso? No dia 30 de abril, que foi na terça-feira, 2 dias antes de começar a função toda por aqui na região metropolitana, eu liguei para um colega da Calçados Beira Rio, solicitando uma pauta, e ele falou que o sogro dele estava desaparecido na estrada de Lajeado, que havia desabado e tudo. E, e eu fiquei naquela preocupação. Daí, já no dia 2 de maio, eu liguei para o arquiteto responsável lá, que trabalha na exportação com a gente, e ele falou assim: agora eu não posso falar porque eu tô no alto da cidade, aqui em Igrejinha, porque a Igrejinha tá alagado e eu tô com a minha família toda dentro do carro esperando a água passar, né? Ah, para quem não sabe, a Calçados Beira Rio tem esse nome porque a fábrica, a gente tem 11 unidades e todas são localizadas na beira de rios, né? Com exceção de algumas que tem o escritório de desenvolvimento, que é no meio de Novo Hamburgo. E a empresa tem sido bastante afetada nesses últimos eventos climáticos, né? A gente perdeu a fábrica de Roca Sales em setembro, e agora foi Roca Sales, Candelária, Teutônia e Igrejinha, foram as fábricas afetadas. Então, esse tema, né, de enchente já está muito na minha pauta, né? Eu ia para Dubai agora no último mês, daí teve o evento de Dubai. Então, esses eventos climáticos têm aparecido bastante na nossa pauta, assim, e principalmente ali na empresa. Mas a questão abrigo, desaparecido, ainda não tinha surgido com essa força, né? E daí na quinta-feira, dia 2, 4 da tarde, tocou o alarme da empresa dizendo que todo mundo que morasse depois da ponte do Rio dos Sinos, em direção a Porto Alegre, tinha que ir embora, né? Porque a ponte ia ser interditada. Eu vim para casa naquele susto, né? E na manhã seguinte eu acordei com as redes sociais explodindo de post procurando gente desaparecida, né? Blogueiros, pessoas populares, publicando fotos de desaparecidos.
e em outros perfis, pessoas em abrigos divulgando listas com os nomes das pessoas que estavam abrigadas. E eu fiquei algumas horas pensando nisso, vendo que a minha cidade aqui em Cachoeirinha estava sendo ilhada, né? Eu não conseguia voltar para Novo Hamburgo, eu não conseguia mais ir para Porto Alegre. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Nesse momento eu já vi os meus amigos na linha de frente salvando gente, eu já vi os meus amigos fazendo marmita, e eu trancada dentro de casa com um diploma de comunicação na mão, né? Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu disse, eu preciso fazer essas informações se encontrarem, que era a de resgatados e a de desaparecidos. Não entendendo nada de programação, eu criei um drive no Google Drive mesmo, com alguns dados, né? Que era o nome das pessoas, local de resgate e o abrigo que ela estava. Cuidei muito para não tornar nenhum dado sensível, né? Sem CPF da pessoa, sem dizer a idade, né? Para não localizar se era criança ou não. E, e joguei no ar, assim, né? Ó, tô abastecendo essa plataforma, alguém vem junto. E comecei a entrar em contato com algumas prefeituras, né? Falei com o pessoal da prefeitura de Igrejinha, prefeitura de Novo Hamburgo, liguei para o pessoal da FENAC, que já estava com 1.200 abrigados lá, a prefeitura de Esteio também. ah, Todo mundo começou a mandar a lista de abrigo. E alguns amigos meus se prontificaram de digitalizar aquelas listas que estavam vindo manuscritas, e a gente formou uma equipe de 8 pessoas, né? Digitalizando as listas, subindo as listas no Drive, cuidando para extrair os dados, por exemplo, com CPF, com endereço dessas pessoas. E, e uma amiga se prontificou de fazer as artes, né? Para publicar em grupos, pedindo que se mandassem essas listas de abrigos, para que se tivesse uma base de dados maior. E foi assim que em 24 horas a gente já estava com 11 ou 12 mil nomes nessa lista. Já no dia seguinte eu observei que estavam surgindo algumas plataformas mais desenvolvidas do que um Google Drive, e entrei em contato com elas, né, com essa galera que estava com o mesmo intuito que eu, que era o pessoal da Estou Salvo, a Buscas Resgatados, o Tô Salvo, o Infoabrigo RS, que todos estavam com o mesmo intuito: achar essas pessoas desaparecidas e ver se elas estavam em abrigos, porque muitas perderam o celular, muitas estavam sem luz, não conseguiam acesso à internet, à rede elétrica e tudo. Então, a gente acha que tem que ter uma forma dessas pessoas se encontrar. E muitas prefeituras não tinham os dados dos abrigos. Me arrisco dizer que Porto Alegre ainda não tem esse mapeio completo, né? Então, ao longo desses primeiros dias, a gente recebeu por e-mail prefeituras perguntando onde está determinada pessoa, pessoas do governo do estado perguntando onde é que estava tal pessoa, onde podia encontrar, Ministério Público tentando encontrar pais de crianças desaparecidas através das nossas plataformas, né? E como surgiu essa demanda de ter várias plataformas, cada uma num site específico? A gente teve a ideia de unificar uma base de dados para que aumentasse a rede de busca, né? Quem entrasse no InfoAbrigo tivesse acesso ao Tô Salvo. E, e uma ex-famequiana, não, uma famequiana, Meli Paredes, que foi aluna ela é Relações Públicas, hoje ela é professora na Uniriter, ela estava com outra iniciativa que como se fosse um aplicativo de Uber de resgate. A plataforma dela reunia a informação de quem resgata e de quem é resgatado. E nós conversamos e resolvemos unificar todas essas bases, né? Onde ampliasse na maneira que ela resgatasse, a equipe dela resgatasse alguém, já acrescentava na nossa base. E nós criamos a iniciativa Salva RS, né? Que é um grande banco de dados onde tem
essas informações. Esses dados, eles são restritos, né? A gente não... Eles estão prontos para serem fornecidos para o governo ou deletados no momento em que a crise seja extinta. Mas ainda a gente recebe e-mail ainda de pessoas procurando, de pessoas dizendo que encontraram seus familiares através das plataformas. E, e foi assim, né? A gente resolveu usar a comunicação, a gente resolveu se comunicar nessa crise para poder dar um pouquinho mais de conforto para aquela pessoa que estava desaparecida e que tinha um filho buscando, né? Em conversa com a Aline, que é do Estou Salva, ela disse: Olha, eu só quero fazer as famílias se encontrarem. E a gente estava na véspera do Dia das Mães. E eu disse: Eu só quero fazer com que essa mãe passe o Dia das Mães com seus filhos, né? E isso foi muito legal, assim, a gente recebeu um retorno bacana de família, sabe? E isso foi muito importante ter essa comunicação, essa comunicação de urgência, na verdade. Todo mundo a pessoa não se preocupou em refinar um site, em, em fazer publicidade disso, em em usar o LinkedIn para isso, sabe? O interesse era único e exclusivo em ah, achar essas pessoas e funcionou super bem. Agora a gente está com uma demanda menor de pessoas sendo abrigadas, ainda bem. E, e como surgiu o Salve RS, nós estamos tomando frentes em outros projetos, né? Junto com algumas empresas, por exemplo, até a Calçados Beira Rio mesmo. A gente hoje faz reaproveitamento de resíduos, né? 100% dos nossos resíduos eles são reaproveitados e a gente começou o projeto de produção de telhas, né? Com esses resíduos dos sapatos. Hoje são 20 toneladas de resíduos por dia que a gente ressignifica e já estamos ativando, né? Tanto para a produção de telha como a coleta dos resíduos da enchente para produção de telha, para produção de material que a gente possa fazer reconstrução de casas também. Enfim, surgiu com o Resgatados RS e ampliamos um pouco mais as necessidades, né? Obrigada É pela... isso, eu sou péssima palestrante, Uma né? excelente palestrante, foi ótimo te Sou ouvir. mais da produção mesmo. Da produção. Eu tô louca para fazer perguntas, mas eu vou passar aqui para a próxima palestrante, porque a gente faz daí essa escuta inicial de todas vocês, depois a gente vai. Olha aqui, ó, a Cris acabou de escrever, ó. Parabéns, Arlise. Parabéns, Arlise, que orgulho. Vamos por ordem alfabética, então eu vou chamar a Dani. Pode ser, Dani? Pode sim. Então tá. Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer voltar à Famecos, né? Que eu estou afastada desde que eu me formei. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, pessoal, acho que a Dê falou um pouquinho ali sobre o que eu faço, né? Hoje eu sou gestora do Centro de Eventos da Anrig, sou proprietária ali da equipe G, então a gente faz essa gestão do Centro de Eventos de forma terceirizada. E eu tenho dois bares, né? Então, eu tenho um bar no Quarto Distrito, que, como vocês sabem, foi afetado, e um outro bar na Bela Vista, que não foi afetada de forma direta, mas alguns funcionários foram afetados e a gente está fechado, então, todo mês de maio. Mas queria falar, então, um pouquinho sobre como que eu estou atuando, em frente a essa enchente. No dia 1º de maio, no meio do feriado, eu estava em casa e o meu marido, a Denise conhece, ele é um pouco inquieto, né? Também é relações públicas, hoje ele é diretor, administrativo financeiro da Secretaria de Cultura de Porto Alegre. E ele recebeu uma ligação, nós estávamos em casa, e ele recebeu uma ligação dizendo como que a gente poderia ajudar
o que estava por vir, né? Então a gente ainda não sabia exatamente as proporções que isso ia tomar, mas como que a gente poderia ajudar. E aí, no dia 2 de maio, eu acordei com ele me dizendo: eu tô indo pro Pepsi on stage, porque a gente precisa abrir o abrigo do Pepsi. Eu disse: tá bem. Ele foi pra lá. E eu tava na casa da minha mãe de tarde, ele me ligou e disse: eu preciso que tu encontre com a Paula, que é a minha sócia e cunhada, e prepare café pro pessoal que tá aqui no abrigo. E eu disse: tá, tudo bem. Fomos pro nosso bar lá no Quarto Distrito. Preparamos, acho que umas 20 térmicas de café para levar lá pro Pepsi, pro pessoal. E fomos pro Pepsi. Foi uma experiência que eu não gostaria de repetir, assim. Muito, muito complicada, assim. O pessoal chegando, as pessoas chegando molhadas, sem nada. Um ambiente muito difícil, assim, enfim, de trabalhar, de conseguir acolher aquelas pessoas, de conseguir, enfim, dar qualquer tipo de atenção para aquelas pessoas. E começavam a chegar muitas doações. Aquela coisa que a gente parava e pensava: meu Deus, mas de onde é que tá vindo tanta coisa? Era roupa, colchão, material de higiene, comida que vinha de restaurante, muitas, muitas coisas. E aí, fomos para casa super tarde, eu passei o dia inteiro lá, à noite também, a gente foi chegar em casa, acho que era umas 2 horas da manhã. E aí, no dia seguinte, no dia 3, o Eduardo acordou e ligou pro pessoal e disse: eu tô indo para aí para continuar ajudando vocês aí. E aí, o pessoal disse: não, a gente vai precisar fechar o Pepsi, a gente vai desmobilizar ali o abrigo, estamos indo pro abrigo da Aparício Borges, ali da Brigada Militar, porque o Pepsi também vai alagar. Meu Deus, aonde é que isso vai parar? E aí, nesse momento, ele foi lá para Aparício e eu fui para Anhigos. Chegamos na Anhigos e abrimos um centro de recebimento de doações. De uma forma muito desorganizada no início, assim, a gente foi muito engraçado, porque a gente pegou uma caixa de papelão grande e escreveu: deixe aqui sua doação. E era uma caixa na frente, não sei se vocês conhecem ali a Anhigos, mas logo que tu entra tem a entrada do teatro. Então era uma caixa no cantinho, assim. E começou a aparecer gente, aparecer doação, gente querendo ajudar. E aí a gente precisa começar a organizar isso. Então vamos começar a fazer o cadastro desses voluntários que estão chegando, vamos começar a criar setores. Então, a gente criou o setor de triagem de roupas, de triagem de material de higiene, material de limpeza, de alimentos. E aí a gente começou a fazer essa organização de forma mais organizada. A gente, no sábado, primeiro sábado, né, da situação toda, a gente chegou a cadastrar 1.500 voluntários que circularam no prédio. E começou a tomar uma proporção muito grande. A gente teve um momento em que a gente estava com o teatro da Anhigos, para vocês terem uma ideia, o espaço tem capacidade de 700 lugares. A gente tinha sacolas de roupa por todo o teatro, montanhas de roupa, assim. E aí nós ficamos uma semana lá na Anhigos, e aí no dia 8, na quarta-feira, o presidente da Anhigos me chamou e disse: a gente precisa conversar. Eu disse: lá vem. E aí ele me disse: olha, Dani, a gente está fazendo um trabalho incrível, a forma, né, o que a gente pode fazer para ajudar é maravilhoso, mas eu acho que está chegando num limite da instituição. A instituição trabalha como na área da médica, né, na área de medicina, e a gente quer focar em recebimento de insumos médicos e de medicamentos. E eu disse: tá, eu concordo, acho que, né, faz total sentido. Mas eu preciso de um tempo para a gente poder desmobilizar o que está aqui dentro para ver se nós vamos ir para outro lugar, né? Enfim, ver o que nós iríamos fazer. E no início ainda da semana, a nossa preocupação era: a gente estava recebendo muita coisa. Como é que a gente ia realizar essas doações? Como é que isso ia chegar em quem de fato precisava? E aí eu reencontrei com a Greta. Não sei se vocês conhecem, a Greta é proprietária da Eixo, que é uma agência de publicidade. A Greta foi minha colega na época de escola,
e nós nos reencontramos. Ela foi lá para entregar uma sacola de doações e ficou. E aí, junto com ela, ela, e claro, com outros vários voluntários, se montou uma central de atendimento para quem queria receber essas doações. Então, a gente tinha toda a parte de organização de recebimento de doações e o envio dessas doações. E no início era com um papelzinho, assim, era o nome da instituição, o telefone, o responsável e o que aquela pessoa queria receber de doação. Isso se transformou num sistema em menos de 3 dias. Então, a gente teve um voluntário que, né, que era na área de TI, montou um sistema onde a pessoa fazia o seu cadastro de forma online, com as necessidades que ela tinha. Alguém recebia aquilo, validava aquelas informações e a gente fazia o envio com o cadastro dos motoristas voluntários. Então, a gente não permitia que a pessoa, quem pedia a doação, ela não pegava a sua doação. Um motorista fazia esse envio, para a gente ter um double check aí, para ver se estava de fato indo para o local que a gente queria que fosse. Então, a gente tinha uma operação grande. E eu não podia, da noite para o dia, simplesmente chegar para os voluntários e dizer, gente, isso foi muito legal essa uma semana, mas agora vamos todo mundo voltar para os seus afazeres. E aí eu saí dessa reunião e conversei com o Eduardo, e aí falei para ele, olha, o presidente não quer mais que a gente fique fazendo este trabalho que nós estamos fazendo agora. Ele quer focar na área da medicina. Na quinta-feira de manhã, menos de 12 horas depois dessa reunião, o Eduardo me liga e disse: eu já tenho um lugar novo para gente. Eu disse: tá bom. Falei, comunicamos, né, ao presidente, ó, já conseguimos um local novo, e aí eu falei para ele assim: eu preciso de 3 dias para tirar tudo que tem aqui dentro e levar para esse novo local. Na quinta-feira de tarde, a gente já estava operando aqui no Clube Farrapos. Então, a gente conseguiu trazer tudo para cá, em questão de 8 horas, eu acho, que foi o tempo que a gente demorou para tirar todas as doações que estavam lá e trazer para cá. E a gente não tinha noção da proporção do tamanho que isso tinha tomado, né? Então a gente começou a ser um centro de distribuição, o centro de distribuição de referência da prefeitura. E aí a gente começou a receber ligações, o meu celular rodou por todo mundo. O meu e de todos os outros voluntários que estavam coordenando, né, aqui o Clube Farrapos, de gente de todos os lugares do Brasil querendo mandar carretas para cá. Então, assim, eu sou aqui de São Paulo, recebi o teu número, vocês estão recebendo carreta, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho sério, eu posso mandar para aí? E nisso a gente tinha, mais ou menos, a gente começou a receber umas 8 carretas por dia de mantimentos. E aí, dentro dessas doações, tinha roupa, tinha água. A gente lotou o pátio do estacionamento de água. E aí chegou um momento que a gente começou, a gente não pode só receber sem ter um controle do que está vindo. Então se montou uma operação logística muito grande aqui, né? A gente tem voluntários de várias áreas, né? Da área da comunicação, engenharia de produção, psicólogos, administradores, enfim, gente de todas as áreas. Mas a gente montou um centro de logística e de distribuição. E aí, a cada dia, a gente vem melhorando esses processos. Então, todo dia alguém dá uma ideia, como é que a gente pode melhorar? E aí, assim, a gente foi indo. A principal dificuldade que a gente encontrou nessas últimas semanas agora é a baixa do número de voluntários, né? E hoje a gente chegou num número comum, assim, de que a gente precisa ter, no mínimo, 80 voluntários por dia para conseguir fazer o centro de distribuição girar. Mas a gente consegue ter, no máximo, 20, 30 pessoas por dia aqui. Então, a gente chegou a fazer 220 entregas, se eu não me engano, por dia de doações. Hoje, esse número baixou para em torno de 70, 58, 60. Mas a gente sabe que também a gente não pode dar conta de fazer tudo, né? Dentro desse sistema que a gente criou aí
para a pessoa cadastrar a sua instituição e tal, a gente cadastrou mais de 2.400 instituições. Já foram mais de 2.200 demandas atendidas. Então, essas pessoas... Hoje o processo é esse, né? A pessoa cadastra a sua instituição, a gente verifica se a instituição existe, como é que é o trabalho que é feito, e aí a gente gera demanda. Quando a gente gera demanda, essa pessoa é avisada que essa demanda foi aprovada, digamos assim, foi verificada, e que ela pode fazer a retirada dessa doação. Para que daí a gente possa, para que ela possa vir aqui com um horário marcado. A gente faz as entregas somente na parte da tarde, das 13 às 17 horas. E a gente não consegue aumentar o número de doações, porque a gente não tem voluntários suficientes para conseguir gerar mais pedidos, né? E aí, claro, a diminuição da doação. A gente começou a diminuir o que a gente recebe de doação também. Então, agora, o que antes a gente aceitava um monte de doações, hoje a gente precisa ir atrás. Então, a gente voltou a ligar para essas pessoas que nos doaram lá atrás. Ai, olha só, a gente ainda está precisando de doação. A gente ainda está nessa situação complicada. Então, porque eu acho que as coisas vão começando a esfriar, digamos assim, né? O país começa a seguir a vida deles e a gente está aqui ainda passando por essa situação, com medo do que ainda vai acontecer, se vai chover de novo, se não vai. Acho que foi na semana passada que também choveu muito forte, que chegou a alagar alguns outros pontos. E que aquele momento, no dia que começou a chover, na quinta-feira passada, se eu não me engano, a gente trancou as nossas entregas, a gente fechou os portões, porque a gente não queria que as pessoas circulassem em questão de segurança, com os motoristas voluntários e também com as pessoas que estavam vindo buscar os seus pedidos, né? E acho que agora o desafio é esse, né? Como que a gente vai continuar fazendo esse trabalho? Porque as pessoas vão começar a precisar voltar a ter as suas atividades, sendo que a gente precisa de voluntários para que isso aconteça, né? Então, acho que são esses os pontos, assim. Obrigada, Dani. Mas eu vou te fazer algumas perguntas aqui sobre esse centro logístico. Obrigada. Vou passar a palavra para a Lara, então, agora. Pode ser, Lara? Vamos lá. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite, Denise. Eu tenho um depoimento bem emocional para dar aqui hoje, né? Vou começar pelo como eu cheguei na cobertura, né, das enchentes de volta, assim, porque eu estava retornando da França, né, de um período do doutorado sanduíche, que eu fui até incentivada aí pela... Eu vi que a professora Cristiane está aí, né, ela foi uma das que incentivou e tal, fui pela Famecos. Foi um período ótimo de estudos, onde eu me desliguei da minha atividade profissional anterior, que eu trabalhava como especialista de sustentabilidade, e aí voltei e estava tentando me redirecionar, né? Fazendo alguns trabalhos pontuais de consultoria, de posicionamento, sustentabilidade, que é o que eu tenho trabalhado nos últimos 5 anos, mas nessa parte de reportagem eu estava afastada, assim, né? Não tinha pendurado as chuteiras totalmente, porque é uma paixão, mas o mercado acabou me direcionando para um outro setor, né? Então, quando eu voltei, eu estava nesse processo de tentar, né, redescobrir o que eu ia fazer, e apareceu um freelancer para eu fazer na RBS. Então, de final de março ali até final de abril, eu estava atuando ali na RBS, onde eu já tinha trabalhado como repórter do jornal Zero Hora. E cobria bastante essa área ambiental, né? Cobria a cidade, cobria Porto Alegre, cobria vários temas assim. Esse trabalho mais recente foi na área institucional, né? Um outro lugar onde eu não tinha atuado ainda. E esse retorno ali me deixou com muita vontade de voltar para a reportagem. A última semana ali foi o Prêmio RBS, que justamente reconheceu como grande ganhador do prêmio, né, a cobertura das enchentes do ano passado. Bom, corta, né? Terminou o meu trabalho ali e estourou as enchentes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
bem quando acabou o meu freela. E aí eu fiquei pensando o que que eu vou fazer, né? Em que parte eu vou atuar? Observando todo esse movimento que as meninas, né, que a Liz e a Daniele contaram, né? Voluntariado aqui, mobilização de marmitas ali, né? Eu também tenho um marido articulado, né, que prontamente foi para as cozinhas solidárias fazer quentinha e marmita e tudo mais. E aí eu fiquei, em alguns momentos pensando, né, o que eu faria, mas me abri para me colocar a serviço do que tivesse que ser, assim, né? Eu quero atuar em alguma coisa que seja útil dentro do que eu sou capaz de fazer. E prontamente a reportagem chamou, né? Eu brinco, mas eu brinco com um gostinho de alegria que a reportagem me chamou, porque eu estava com essa pergunta, né? O que eu vou fazer agora? E aí eu fui indicada para alguns trabalhos de freelancer, porque eu tenho impressão, aqui vocês podem me confirmar, mas que a mídia do Brasil inteiro, né, e do mundo, assim, buscou profissionais aqui para atender, para atuar, ou fotografia, ou reportagem, ou vídeo, né, e eu estava disponível, então eu me joguei, né, na cobertura. Primeiro eu comecei fazendo uma reportagem ambiental mais em profundidade para o jornal Agência Pública, e aí foi uma reportagem que me deixou muito ansiosa, porque eu não fui para a rua, eu tinha que ouvir especialistas, eu tinha que ficar aqui, né, na sala da minha casa ouvindo gente. Foi o meu reencontro com a reportagem e foi muito legal. Mas logo depois, então, eu ingressei em 3 semanas consecutivas e ininterruptas de reportagens diárias, né, e 2, 3 matérias por dia para o Metrópolis. Então, essas histórias, né, de resgate de animais, de histórias emocionantes, de histórias duras e sofridas, de pessoas que ficaram até ontem, que foi, né, uma última matéria que eu mais de rua, assim, que foi o pessoal do Sarandi, que ainda está com a casa alagada. Eu me emocionei muito com essas histórias, né? E então eu pude perceber que estava adormecido em mim esse espírito de repórter, e eu me senti muito tranquila em apenas ouvir a história das pessoas, que por um momento eu mesma estava me questionando, será que não é pouco, né? Eu estou trabalhando, eu estou, tipo, ganhando dinheiro e eu não estou fazendo voluntariado, eu não estou ajudando ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti muito confiante e forte para esse trabalho, porque nem todos gostam de botar uma bota de chuva e entrar no barro, né? Nem todo mundo gosta de se expor num abrigo, de ouvir histórias de estupro, de violência, nem todos gostam de ouvir histórias de pessoas que perderam tudo, ou ir num casamento coletivo de 7 pessoas que não conhecem no domingo, né? E eu fiz isso vibrando, né? Eu fiz isso vibrando positivo no sentido de a minha escuta seria de alguma forma útil para aquelas pessoas, para que a história delas fosse reconhecida, né, em todo o país. Então, o Jornal Metrópolis, que é um jornal de Brasília, né, ele tem um perfil que eu mesma estava questionando no início. Ele é assim, eu não quero usar a palavra errada, né? Mas ele é um perfil, ele é mais hard news, né? Alguns podem achar sensacionalistas, né? Outros dizem que é um jornalismo de TikTok. Ele, assim, ele tem um perfil de hard news, mas deu amplo espaço, né, para fazer, popular. Aí a Cristiane disse muito bem. Deu amplo espaço para essa cobertura, né? Foram muito abertos para o meu recorte. Eu busquei um recorte humanizado. Eu não tive nenhuma orientação editorial deles de fazer algo sensacionalista. Porém, os títulos acabavam sendo títulos mais que buscam audiência, né? Como é normal. Enfim, eu vejo sites fazendo isso. Mas eu também consegui continuar minha cobertura em paralelo, porque como freelancer eu não tinha contrato de exclusividade com ninguém, então eu pude fazer mais matérias para a agência pública, né? Então, com esse olhar de contexto e tal. Bom, pessoal, então, para não me alongar muito, eu sofri, como muitos de vocês, eu me emocionei. Eu precisei de uma ajuda de terapia, pelas tantas eu quase buguei, assim. Eu tinha feito, ao final da primeira semana, uma matéria sobre as histórias dos voluntários, porque estava muito pesado, estava muito negativo, estava difícil, né, conseguir administrar tantos relatos na minha cidade, né, no meu estado, num tema que eu estudo e não é de hoje, né, de 20 anos. Aí tá o Tércio, né, eu vi que tem outros colegas aí da época da faculdade, 20 anos olhando para esse tema, falando desse tema,
E eu, sei lá, estava feliz e triste ao mesmo tempo, animada e desanimada, estava esperançosa e de luto. E então, ao final da primeira semana, eu um dia sentei no chão de casa e desabei e comecei a chorar, chorar, chorar. Quando eu entreguei, né, essa matéria dos voluntários, porque é isso, a gente via esse movimento de voluntariado, essa energia que é civil, né, se somando com as forças políticas. Mas a gente via a dor de muitas pessoas próximas, né? De famílias inteiras. E eu não contei uma coisa, né? Eu já passei por isso na minha família, na minha casa. Na minha história pessoal, eu tinha um gatilho também. Eu passei, no mínimo, 7 vezes na casa onde eu morava, na Zona Sul de Porto Alegre. Eu perdi tudo às vésperas do vestibular, os meus livros, as minhas memórias, as minhas fotografias. Talvez por isso eu me conecte com esse tema de uma forma tão forte. Então, eu decidi que faria dessa cobertura o meu melhor, né? Essa cobertura que conectasse as pessoas com as suas histórias, que desse visibilidade, que trouxesse consciência. E eu acho que a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente, né? Então, tanto o pessoal da academia, né, que são os professores aqui, os alunos que estão estudando, o pessoal da comunicação institucional, empresarial, que pode trazer mais essa pauta, né, ambiental para dentro das suas ações, os investimentos. Nós do jornalismo, que é o lugar onde eu estou hoje, né, de fazer matérias não só durante a crise, mas durante o ano inteiro, né, da abertura de novos espaços de cobertura climática, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo destacou um repórter nesse período para ser um repórter de cobertura climática numa iniciativa inédita no Brasil, então um movimento que a França já tem, alguns outros países já têm, mas a gente ainda tem essa oportunidade, esse espaço aqui, né? Então era isso, assim, eu concluo hoje a minha cobertura. Hoje eu fiz a última matéria, né? Não sei o que eu vou fazer na próxima semana, mas contente em ter contribuído e, ao mesmo tempo, esperançosa de que a partir daqui a gente possa seguir com esse olhar, né? Que a mídia siga olhando para nós, Rio Grande do Sul, e que nós possamos ocupar os espaços da mídia para falar desse assunto o ano inteiro, não só durante uma enchente. Obrigada, Lara, por te ouvir. Também tenho muitas questões, mas vou priorizar aqui os nossos convidados. Eu vi que o professor Antônio fez uma pergunta. Professor, o senhor quer fazer essa pergunta direta aqui para as meninas? A Cris também fez uma questão. Pode ser, professora Danise, boa noite a todos. Primeiro, obrigado a cada uma que falou aqui, como de manhã, hoje a gente já assistiu os depoimentos. Eu acho que isso é muito enriquecedor e nos mostra, que foi um comentário que eu fiz aqui, como bem ou mal, por linhas transversas, a FAMECOS tem conseguido preparar a gente e depois, claro, a qualificação, a sensibilidade de cada uma de vocês. Mas a minha preocupação prática é para frente, né? Eu acho que a Daniela está expressando a coisa fundamental. Agora vai começar a faltar gente. E de outro lado, é que se acontecer de novo, e tudo indica que vai acontecer de novo, infelizmente, que a gente não tem que começar do zero essa preparação, né? Então, que a gente saiba como agir mais rapidamente. A primeira ideia que eu sempre tenho é a questão dos manuais, né? A Arlise aqui colocou como é que ela começou, a da própria Daniela, e a Lara, enfim, tomou uma decisão também muito particular. Então eu queria pensar isso, e não sei, Denise, se isso não podia ser também um trabalho nosso, aqui na FAMECOS, a partir dos professores, a partir dos alunos, de começar a organizar, propor com essas colegas que experimentaram isso, que tem o que nos mostrar, que tem que nos ensinar, que tem que nos indicar, a gente começar a montar esse manual, não esperar, porque, infelizmente, né, não é negativar o governo, e todos vocês sabem que eu tenho participado de administração pública há décadas, mas é muito devagar. A gente consegue fazer isso muito mais rápido. Então, eu acho que realmente a gente podia encaminhar alguma coisa prática aqui, de junto com essas colegas, a gente pensar em começar a trabalhar com isso. A FAMECOS começar a montar isso, eu acho que não por um acaso, nossa decana tem essa experiência, como várias de vocês, da crise. Então, não é de novo esperar, é agora nos propor ir para frente, né, e começar a trabalhar na montagem disso, cada um no seu setor, a partir desses aprendizados,
a redação, a montagem, botar isso em papel, botar isso nas redes, enfim, eu acho que isso é básico, é fundamental. É mais um comentário, mas também uma observação de cada uma de vocês, se isso é possível, né? Se isso é possível. Mas me parece, pelos relatos, é impossível. A Daniela foi textual, né? A gente teve que aprender, teve que improvisar. Liz é a mesma coisa. A própria Lara, né? Onde é que ela ia? Como é que ela falava? Como é que a gente entrevista um cara desses? Como é que a gente mostra a imagem desse cara, já que hoje em dia boa parte do rádio trabalha também com a imagem do que era antes a televisão? Quer dizer, ter essas iniciativas que não precisam ser aprendidas do zero, mas que a gente já pode partir de alguma coisa. Então, é nesse sentido a minha pergunta. Obrigado, Denise. Obrigada, professor. Dani, Lara, Arlise, o que vocês pensam sobre isso? Eu concordo plenamente com o que o professor falou. A gente teve, como eu disse, né, a gente teve que aprender. A gente internamente aqui, a parte de logística e de transporte, a gente está criando um manual, isso já está sendo feito. E eu dizia para as pessoas assim, que bom que a gente não sabe como fazer, né? Porque se a gente soubesse, talvez isso fosse recorrente. E não existe, né, na história, né, a longo prazo, assim, tudo o que aconteceu. Claro, em setembro do ano passado teve, eu fui a Roca Salles entregar algumas doações no ano passado e eu fiquei muito abalada emocionalmente quando eu fui para lá. Mas que bom que a gente não sabe como fazer na proporção que foi agora, porque eu acho que devastou um estado inteiro, né? Não foi só. E impactou um país inteiro. Então, e um país do tamanho do país que a gente vive. Então, não foi pouco, né? Então, que bom que a gente não sabe fazer, mas agora que a gente passou por isso, a gente precisa estar preparado, porque quando a água encontra o caminho, é normal que ela volte a passar. Então, a gente fez internamente essa parte do transporte, a gente está criando esse manual, eu até tenho que ver com o pessoal como é que tá. E a ideia é disponibilizar isso de forma gratuita, né? E a parte de organização do centro de distribuição, a gente veio conversando essa semana em também começar a criar um manual. Então, a gente está super disponível para contribuir com isso e até porque não vai ser só, não é somente para uma enchente, né? Para qualquer situação de calamidade. Então, a gente pensa que tem que saber como fazer, né? Eu coloquei aqui no chat uma iniciativa de alguns colegas, né, da área acadêmica que montaram o professor Hoffel nessa ideia, né, de como proceder no sentido de mediar boas conversas no WhatsApp, né, que se percebeu que tinha grupos que as pessoas mais falavam e depois não se respondiam, não se conversavam, ficava todo mundo só enviando. Outra questão, como realizar abordagens e entrevistas, eu não sei, porque foi um grupo que eu comecei, mas não consegui dar conta de participar, né, até o fim, mas se falou sobre abordagens em entrevistas, né, em reuniões de voluntários, então fica a dica ali. E eu acho que respondendo a sua pergunta, a academia é esse espaço ótimo, né, para provocar esse próximo passo que a gente pode dar. Então, do meu ponto ali, eu percebi que eu não podia fazer certas perguntas, né? Era uma chegada de acolhimento meio que psicológico, às vezes, estar ali, ouvir, e a gente se sente um pouco, às vezes, um pouco explorador do sofrimento quando liga, né, a câmera ou quer ficar perguntando no momento que a pessoa quer um abraço, quer chorar. Pois então, eu acho que o jornalista ele também tem esse papel nesse momento de se permitir ser humano e não apenas, né, um robô, né? A gente tem sentimentos, a gente se emociona, a gente, às vezes, dar um abraço ou oferecer uma ajuda é a forma de se conectar com a história, essa história que tu vais contar depois. E se isso não for dito nos livros, se isso não for dito em um artigo ou em um manual, talvez os próximos que vêm depois de nós, eles não saibam como proceder ou eles cometam erros
que nós já cometemos ou não cometemos por não conhecer, né? Eu acho que essa experiência, né, os erros, como foi dito aqui, que a gente cometeu por não saber, eles podem ser registrados para quem vem depois. Vou passar a palavra para a Fran, ela levantou a mão aqui. Obrigada, Dê. Meninas, queria parabenizá-las assim pela fala e pela coragem, né, de enfrentamento, né, a essa emergência, com sensibilidade. Acho que todas evidenciam isso bastante assim nas suas falas e naquilo que a gente vê também dos trabalhos de vocês, mas com muita competência. E ouvindo vocês, e agora também com a fala do professor Antônio, né, eu fiquei lembrando muito de uma disciplina que eu compartilho também com a professora Rosângela, que é de prevenção ao risco e gestão de crises, né? Então, a gente tem um esforço, né, com os nossos estudantes de construir um sistema de prevenção ao risco e gestão de crises, né? E aí, esse semestre tem sido bastante potente, né, por justamente os estudantes terem feito escolhas no início do semestre, então eles geram, né, esse sistema para empresas reais, então empresas ou personalidades públicas, antes de tudo o que aconteceu, né, enfim. E agora a gente tem passado por um processo também de revisitar esse trabalho. Um dos grupos assim que me chama bastante atenção, por exemplo, escolher uma companhia aérea. E à época, quando o grupo mapeava os riscos, não imaginava, por exemplo, a possibilidade de ter um aeroporto de uma capital, né, fechado devido ao alagamento. Então tem esse revisitar, né, porque o risco ele reside nessa incerteza de não de ter um esforço de mapear o maior número possível, as consequências decorrentes, mas saber que elas não vão ser suficientes para dar conta da totalidade, né? E o que a gente tem visto agora é também a democratização do risco e o quanto, enfim, o inesperado ele vai acontecer. E a nossa expectativa, como já vem, né, sendo ao longo dos anos, é de ter trabalhos que também contribuam, né, para a formação de estudantes e de profissionais que estejam também preparados, né, para esse tipo de enfrentamento. E aí, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, né, se é que existe essa resposta. Sobretudo porque a Arlise fez um comentário que uma fala que me bateu muito. Ela disse: eu me vi ilhada em Cachoeirinha, impossibilitada de sair da minha casa com um diploma de comunicação na mão. E eu queria entender, assim, com as diferentes atuações de vocês, que recursos, né, da formação de vocês e de comunicação foram importantes para que vocês pudessem construir essas estratégias de atuação e de enfrentamento na situação de calamidade. Obrigada, gurias. Já que tu me mencionou, posso contribuir um pouquinho. Para mim foi muito importante a parte do relacionamento, sabe? Desde a época da faculdade que eu já buscava construir um mailing grande de pessoas da comunicação, de órgãos do governo, de acessos, né? Eu acho que essa é uma... Eu não me apresentei tão direito aqui, eu também sou DJ, né? Então eu conheço muita gente de eventos, eu conheço bastante gente da mídia, e eu aproveitei isso nessa situação, sabe? Para poder captar contatos de pessoas que estavam abrigando, conseguir contatos de onde ajudar também, por exemplo, pessoas que estavam abrigando famílias, queriam saber onde encontrar apoio com doações. Então, assim, o meu e-mail o e-mail que eu estava usando, ele se tornou um central de informações, né? Onde conseguir doação, como conseguir chegar em Canoas, como conseguir voltar para Novo Hamburgo, tudo virou um centro de informações de tudo. E esse acesso a diversos pontos, né, a poder ligar para um secretário de Estado, a poder ligar para uma pessoa de uma prefeitura, isso foi muito importante, né? Essa questão do relacionamento foi muito importante, que eu acho que esse diploma de comunicação, ele é importante, mas desde da faculdade mesmo, eu achava a questão de se relacionar com alunos, se relacionar com professores, isso é muito importante para a gente que trabalha com isso, né?
o que vai vir a trabalhar. E então o que me facilitou foi essa rede de contatos, né? E esse apoio muito grande que eu tive de muita gente, né? Eu tive um apoio muito grande também da empresa que eu trabalho, porque foi uma coisa totalmente não relacionada com a empresa. E eu ligava para o meu chefe e eu falava assim, não estou conseguindo pensar na pauta essa semana. Eu disse, e ele está precisando de alguma coisa assim, que tu não me demita. Basicamente isso, sabe? Então eu recebi esse apoio também. Ah, e de tipo, pessoas que acreditassem que o trabalho estava sendo feito, sabe? Isso foi muito importante. E é uma construção que vem de anos, né? E acredito que isso seja importante para a comunicação, para quando, principalmente para relações públicas, né? Não é o meu caso, mas é uma coisa que eu aprendi bastante com a NECA, quando fazia relações públicas. E eu ia falar com o professor Antônio sobre os manuais. Eu acho super importante até que a academia proporcione esses manuais para o poder público, porque nesse momento eu senti muita falta. A Procempa estava debaixo d'água, a Procerg estava debaixo d'água, e ninguém tinha informação e ninguém tinha nada, assim, a gente não conseguia nada. A Daniele deve ter sofrido bastante com isso, né? Ninguém sabia informar nada. E eu aproveito e te pergunto, tu já tem apoio do poder público com a tua iniciativa? Já estão... o poder público se apoiou nas nossas iniciativas, né? Isso que foi muito estranho. Então, eu acredito que esses manuais, professor, eles possam servir para orientar o que foi feito, porque o poder público pegou isso na metade, né? Então, teve um dia que eu recebi uma ligação dizendo assim: o secretário fulano me passou o teu contato. E eu fiquei, mas como é que o secretário tem o meu contato? Porque eu não tenho nenhuma relação com ele. Então, assim, e eles começaram a como eles começaram a usar a gente como centro de distribuição referência em Porto Alegre, as pessoas chegavam aqui dizendo: a prefeitura disse para eu vir aqui para buscar doações. E a gente, não, mas não funciona assim. Então foi muito difícil, até que chegou um dia que tiveram duas situações assim que me chamaram muito a atenção. Uma foi que uma das secretarias que está responsável pelos donativos que são recebidos em Porto Alegre me chamou e disse que queria que a gente precisava passar para eles o que nós tínhamos de estoque. No mesmo dia, eu expliquei para 5 pessoas diferentes que era impossível eu ter um controle de estoque dentro do centro de distribuição, porque entrava por uma porta e saía pela outra. Não, eu não tinha, porque aí eu falei para eles: olha só, se eu parar para contar o que entra e contar o que sai, eu vou travar a operação em algum ponto. E nesse momento, eu não posso ser que nem a Coca-Cola, que sabe exatamente a quantidade de produtos que entra dentro do centro de distribuição deles e exatamente o que eles vão entregar para tais e tais bares. Eu preciso receber e entregar. As pessoas precisam isso de forma emergencial. Eu não posso trancar. Então, eu expliquei isso umas 5 vezes, até que alguém me ligou e disse assim: tem uma empresa de São Paulo que é especialista em logística e se ofereceu de forma voluntária para fazer a contagem de estoque. Eu disse: gente, vocês não estão entendendo, não tem como. Ah, então tu te importa de participar dessa reunião com essa empresa, e explicar para eles por que que não dá? E eu disse: tá, não tem problema, eu participo. E aí eu fui, participei da reunião. E aí eu me vi naquela situação de, por exemplo, eu sou voluntária, mas eu tô dentro da prefeitura, exercendo um papel de servidor público, intermediando uma conversa com uma empresa privada que também está se colocando como voluntário. Tem alguma coisa muito errada. E ali a gente começou a travar um pouco essa relação com a prefeitura, porque senão a gente ia entrar dentro do serviço público de forma voluntária. E aí não ia dar certo, em algum momento ia dar algum problema. E
Então, essa foi uma situação, e eles seguem insistindo nessa situação de estoque, tá, gente? Eles querem. Eu até convido vocês, se vocês tiverem interesse em conhecer aqui o centro de distribuição, para entender um pouquinho do que é isso, assim. E por isso o manual ele é tão necessário, né? Para que as pessoas entendam, porque só passando um dia aqui dentro que a gente consegue entender como é que roda, né? Como é que funciona. É uma engrenagem que, se em algum momento ela falhar, para toda a operação. E uma coisa que a gente fala muito é sobre o manual de boas práticas para os voluntários. Porque os voluntários também, em algum momento, eles se sentem. A gente se envolve tão emocionalmente com a causa que a gente não quer sair daqui de dentro. Então, a gente começou a tentar humanizar o trabalho e não ver isso como um trabalho, né, uma CLT ou uma empresa, porque isso aqui não é, né? Então, a gente, hoje é um dia que a gente combinou, a gente montou um happy hour para os voluntários aqui dentro, chamou uma banda, vai ter um DJ que vai tocar. Então, para dar um pouco de conforto, porque o que acontecia no início? As pessoas chegavam às 8 da manhã daqui e saíam daqui meia-noite. E se cobrando que no dia seguinte tinham que estar aqui às 8, porque tinha uma carreta programada para chegar às 8 horas que tinha que descarregar. Então, a gente vê né, o manual de boas práticas, a tentar humanizar esse processo, e para que possa continuar funcionando por um bom tempo, né? Porque senão, uma hora vai estar só eu aqui dentro, né? E não é essa a ideia. Obrigada, Dani. Vou passar a palavra para o professor Antônio, depois para a Cris. Eu ia até aproveitar a pergunta da Cris. A Cris também tinha perguntado alguma questão em relação a isso, mas eu vou deixar a professora. Por favor, Antônio. Muito rapidinho. Eu acho que sim, essa questão de contatos com o governo para depois poder encaminhar essas iniciativas a partir da universidade é fundamental. Né? De novo, aqui pelo fato de eu hoje dirigir o Teatro São Pedro, então eu queria colocar duas coisas. Eu chego direto no pessoal. Se vai funcionar, eu não sei. Né? Mas eu posso chegar tanto na Tânia Oliveira, que é quem responde pela comunicação do governo do Estado, né? Quanto posso, evidentemente, mandar um recadinho para o governador. Ele, em geral, lê essas coisas, pelo menos isso, e responde. Ele pode dizer que não ou não se interessar, mas ele vai ficar sabendo que tem chance de fazer alguma coisa e vai ser muito importante. Essa é uma primeira coisa. Daniela, segunda coisa para ti, para Lara, enfim, para a Arlise. A gente, a partir dessa semana que vem, nós estamos retomando as atividades do Teatro São Pedro, e uma das discussões que a gente fez é isso, é receber o pessoal, enfim, que está trabalhando nisso, sobretudo os voluntários, mas também, eventualmente, as pessoas que estão sendo abrigadas, para as atividades no teatro, de maneira que, porque todas as atividades vão ser gratuitas, né? Nós fizemos uma programação de maneira que nós já temos os cachês garantidos, então nós não precisamos cobrar ingresso, e a nossa parte vai ser exatamente organizar, não cobrar taxa, enfim, vai ser a parte do governo do estado via Teatro São Pedro. Então nós estamos lançando essa programação, acho que amanhã está começando a ser divulgado, mas enfim, fico à disposição aí, vou passar depois o meu WhatsApp aí pelo chat, e enfim, o que vocês quiserem desse tipo de coisa, de o voluntário que aparecer, que quiser assistir, a gente abre e dá especial carinho, é só procurar a gente lá, porque eu acho que é uma coisa que nós podemos fazer na nossa parte. Obrigada, Antônio. Cris, por favor. Eu tô emocionada com esse pessoal aí, né? Eu não sei, eu faz desde o início que eu ando me sentindo culpada. A gente ajuda, mas parece que nunca é suficiente, né? E esta coisa que vocês falaram do contato, né? Que a Lise, né, falou do contato, né? Eu também, logo no início, vi que eu podia fazer os contatos, fazer o meio de campo entre a imprensa e alguém, não sei o quê, e mesmo assim a gente acha que nunca é suficiente. Mas duas coisas, assim, né? O trabalho de vocês é maravilhoso. Eu perguntei ali, Daniela, a gente acho que não se conhece, ou se conhece, eu esqueci, porque depois dos 60 a gente tem a possibilidade de esquecer, né? É que eu fiquei impressionada, e isso tem me impressionado, só confirmaste que, sim, é lindo o trabalho voluntário, mas a gente não pode esquecer de que o poder público tem as suas responsabilidades.
E se ele entra para atrapalhar, é pior ainda. Mas em algum momento, alguém tem que ter alguma noção do que está acontecendo, né? Eu acho que ficou muito perigoso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma amiga que, com aquela história da falta de segurança para as mulheres nos abrigos, ela começou a fazer um mutirão de maridos fortes, né, para ir lá para os abrigos e ficar de noite. Gente, não pode fazer isso, pelo amor de Deus, vocês estão ficando louco. Ninguém é preparado para isso. É um risco para quem está lá, é um risco para quem vai fazer isso, não é isso que vai resolver, nós precisamos ter outro jeito. Então, eu só me meti em determinados momentos, aí me meti no sentido, não, vamos falar com alguém da segurança, que pelo menos uma pessoa, seja que tipo de pessoa do poder público, esteja no abrigo. Vocês imaginem o perigo disso, assim como foi o perigo dos resgates, quer dizer, para mim tinha que ter um policial, um bombeiro dentro daqueles botes, porque é um perigo as pessoas entrando, mesmo com toda a vontade. E aí eu estava te perguntando, isso não era de agora, pelo menos assim, ó, por favor, né? Agora vamos começar a organizar esse negócio, porque todo mundo tem vida. Quando tu falaste que tu começou a receber carretas de dona... Gente, isso é uma responsabilidade absurda, né? Então, vocês me perdoem, a idade permite isso, né? Eu me preocupo com vocês, me preocupo com quem está lá, é uma preocupação nesse sentido que talvez precisasse realmente ter uma mobilização junto às autoridades, no sentido, ok, o voluntariado é maravilhoso e vai fazer, mas a responsabilidade não pode cair sobre vocês, né? E, Lara, vou te explorar. Eu tenho trabalhado com os alunos sobre a questão da sensibilidade, abordagem, aparecer ou não aparecer nas matérias, como aparecer. Então, eu vou te chamar lá para conversar com a gurizada, porque eu acho que é importante isso, né? A gente nunca está totalmente preparado, mas se a gente ouvir antes como são as experiências, a gente provavelmente vai trabalhar melhor depois, né? Não precisa bater a cabeça na parede para saber que está errado, né? Quando alguém conta para a gente a experiência, a gente vai aprendendo. Mas o que eu estou mais preocupada, Daniela, é isso, pelo amor de Deus, 8 carretas por dia, uma coisa insana para o voluntariado. Sim, é bem insano mesmo, vou ter que concordar. É, a gente teve um respaldo da prefeitura em relação, em algum momento se disse que, se disse não, né? Precisava do CNPJ dos locais para poder fazer o envio das carretas. E aí a gente começou a se questionar, para quem, o CNPJ de quem que eu vou colocar, né? E lá, acho que uma das primeiras eu cheguei a mandar o CNPJ da minha empresa. E aí eu me dei conta, eu disse, gente, o que que eu tô fazendo? É uma carreta de, sei lá, 600, 800 mil que tá vindo pro meu CNPJ. Eu não posso também correr este risco contábil, né? E aí eu tenho alguns contatos também, e aí a questão de a gente usar os nossos contatos. Eu fiz o South Summit agora em março ali, e eu com o pessoal né, a gente tem um grupo do South Summit, a gente estava todo mundo ali envolvido, conversando e se ajudando, tinham várias frentes, e aí uma das pessoas é da área de segurança, que tem uma empresa de segurança privada, que faz a segurança dos eventos, e aí ele começou a falar algumas coisas, eu comecei, não, mas ele tá envolvido em alguma coisa. E aí chamei ele no privado, eu disse, preciso da tua ajuda. E ele disse, Dani, eu tô dentro do gabinete do prefeito fazendo isso, e eu disse, opa... E aí, o que que ele falou, eu me coloco totalmente à disposição de vocês, passam meus contatos, a gente faz a escolta das carretas, porque no início estava tendo muito saque, então as pessoas começaram a ter medo de enviar as doações para Porto Alegre e para o estado, né? Passo o meu contato que a gente desenha qual é a melhor rota para a pessoa, e em determinado ponto a gente busca ela e escolta ela até o local de vocês. E eu disse, perfeito. E o que que eu faço com o CNPJ? E ele disse, coloca o CNPJ da prefeitura. Eu disse, bom, pelo menos isso. Então, a gente teve nessa questão, assim, e aí, claro, a gente tem contatos no poder público, tanto municipal quanto estadual, que fizeram com que a gente conseguisse articular ações para tentar se proteger de questões fiscais, contábeis e também de segurança. Porque a gente sempre colocou a preocupação que nós tínhamos
na Anhiggs aconteceu algumas situações de chegar na porta a pessoa que foi diretamente afetada, estava com a casa embaixo d'água, e olhar para dentro do lugar e dizer: vocês estão cheios de doações, vocês não me querem me dar. E a pessoa fica agressiva, e a pessoa xinga, e a pessoa, né? A gente teve uma situação que a gente chamou a polícia porque a pessoa ficou completamente descontrolada e, enfim, né, tentou agredir, não chegou a tentar agredir, mas assim, se alterou. Então a gente também se preocupa muito com isso. Só que a gente também sabe que o poder público, agora já passou um mês, né? Mas há 15 dias atrás ele ainda estava muito perdido em o que eu faço? Eu resolvo a água que não está baixando, eu atendo quem está desabrigado, eu penso no futuro. Então, também o poder, o município, tanto o município quanto o Estado, estava um pouco perdido com isso. A gente pensa em até quando que a gente pode ir, mas a gente ainda não tem essa resposta, né? Então, todos os dias a gente fala: tá, um problema de cada vez, né? Um problema por dia. Vamos matar um leão por dia, porque se a gente tentar resolver todos os problemas num dia só, a gente não vai conseguir. Mas a gente fala, assim, em longo prazo, como é que as coisas vão se dar. Obrigada, Dani. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Miranda. Deixa eu só perguntar se a Ana quer fazer a pergunta, quer abrir o microfone e conversar com as palestrantes aqui, com as nossas convidadas, ou se quer que eu faça a pergunta. Eu não sei por que está com alguma interferência aqui, professora. Eu preferia que você fizesse. O contexto mais é só envolver todos os profissionais, porque a sensação que eu tenho é que o discurso sempre se envolve na questão jornalística, e eu percebo que esse é o meu ponto de vista, que o sucesso, a grande contribuição, o alcance, ele foi elaborado, ele foi pensado com as estratégias da comunicação publicitária. Então, eu queria saber, essas pessoas que estiveram envolvidas diretamente, como que elas percebem esse papel, mas eu acho que escritos, a senhora lendo, talvez fique melhor. Obrigada, Ana. Dani, Arlise, Lara. Então, eu estava pensando justamente nisso, né? Porque durante a academia, o jornalista ele está preparado para esses momentos de urgência, ele está preparado para um acidente repentino e comunicar o jornalismo ele vive da urgência, né? O Relações Públicas ele tem a gestão de crise e o publicitário ele tem que criar algo muito da noite para o dia, acordar com uma ideia e colocar isso num papel e fazer andar, né? E respondendo a colega, eu acredito que cada um tem a sua atuação, né? Eu acho que aqui a gente tem uma publicitária, uma relações públicas e uma jornalista, e as três andaram juntas, cada uma numa frente, né? Ao mesmo tempo que nas nossas iniciativas tinham outros profissionais também que ajudaram da mesma forma, né? Eu acho que a minha plataforma não seria unificada se não tivesse um profissional da TI por trás, né? A Dani, talvez se não tivesse um engenheiro lá ajudando a estruturar a logística ali, talvez não teria andado com tanta perfeição. A Lara com todo o conhecimento jornalístico, né? E de empatia para lidar com as pessoas que estavam naquele momento de sofrimento, talvez não teria tido tanto sucesso na missão. Então, eu vejo sim a importância de todos, né? Principalmente a publicidade em conseguir comunicar isso também, né? Agora, o papel da publicitária, diminuindo um pouco a minha pauta, eu estou muito em abrigo de cachorro, né? Eu estou no Patas Molhadas, estou fazendo algum trabalho voluntário lá, que é o antigo Matias Velho, né? Inclusive trouxe esse bebezinho de lá, a patinha machucada. E a gente já não tem mais voluntário, já tá bem fraco de voluntário, e lá são voluntários diferentes dos voluntários da Dani, por exemplo, né?
e dos voluntários de abrigos. Eu acho que cada lugar tem um perfil diferente de voluntário, mas está acabando. Então, agora eu acho que surge um pouco a comunicação tentar resgatar esses voluntários, a comunicação tentar dar um jeito, né? A gente está no abrigo com vários cachorros idosos para ser doado, cachorros grandes, de grande porte para ir para lar temporário, porque os de pequeno porte saem. Então, eu saí de lá dia desses com um cachorro nos braços, pensando, o que eu vou fazer para liberar esses cachorros grandes, né? E eu disse, tá, peraí, eu conheço todo mundo, eu vou ligar para os caras da Cachorro Grande e vou fazer uma ação com eles, sabe? Então, essa aí é o próximo passo, né? Tentar adoção para cachorros grandes. Então, eu já falei com os guris da banda para a gente fazer uma ação. Então, acho que esse é o papel do publicitário, né? Não só isso, mas ter essa ideia um pouquinho maluca, assim, e tentar colocar adiante. Mas eu vou precisar de um colega meu que é jornalista e vai filmar, né? E, e eu acho que a gente se integra, acho que a gente comunica junto. Que baita projeto, Arlise. Muito legal. Conta com a gente na Famex também para esse projeto, tá? A gente vai te ajudar também, pode contar conosco. Dani, Lara, respondendo a Ana, a inquietação dela. Eu não sou da publicidade, né? Meu pitaco, assim, é bem pontual, é no sentido da comunicação das causas, né? Acho que a gente tem aí mentes brilhantes, né? Como a Alice teve essa ideia da cachorro grande, para a causa dos cachorros grandes. Um cardápio de causas aí, precisando agora, né? Dos idosos, do pessoal, os ribeirinhos, os quilombolas, as mulheres que estão em abrigos, mães, solo, crianças, a gente tem os catadores e catadoras, né, as cooperativas de reciclagem. Então, causa é o que não vai faltar. E a gente vai precisar de boas ideias vendedoras, né, e engajadoras para sensibilizar os patrocinadores para a gente poder reconstruir. E acho que essa é a missão aí dos publicitários. Obrigada, Lara. Dani. Tenho um grupo de amigas minhas, que uma delas é publicitária, e a ideia delas é trabalhar na parte de limpeza das casas, né? Então, o nome do projeto é Um por Um. Então, elas juntam grupos, as pessoas se cadastram para poder. Preciso de ajuda para limpar minha casa, e aí elas vão assim. Acho que esse trabalho de formiguinha ele também é importante, né? Porque a reconstrução ela é muito ampla, né? A gente tem que reconstruir o estado inteiro aí. Então, eu acredito muito no trabalho de formiguinha antes de pensar no macro, né? Eu gosto de pensar, eu costumo dizer que eu e meu marido a gente se completa muito, porque eu olho aqui o pequenininho e ele olha o macro. Então eu vejo que ações de pequenos grupos para auxílio de reconstruções de casas, de ruas, enfim, né? Também é um trabalho que vai ser preciso fazer e que vai precisar também contar com... Claro, eu estou muito inserida dentro do trabalho de voluntariado, né? Então, eu olho, assim, como que eu posso juntar mais voluntários para poder ajudar mais pessoas. Então, talvez eu precise, nesse momento, dar um passo para trás para pensar, não, eu preciso sair agora do voluntariado para pensar num macro e pensar como é que isso vai se reestruturar daqui para frente. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu fui até dar uma olhada ali no chat se tinha mais alguma questão para elas. Denise, eu só queria completar que esse trabalho que vai começar agora, ele é mais difícil, né? Porque ele não tem toda a emoção do início, aquela adrenalina e aquele sofrimento que estava todo mundo tendo. Então, agora é um momento de reconstrução e reconstrução econômica, que é mais difícil ainda. Mas aí mesmo é que eu acho, eu tenho conversado com vários jornalistas, eu acho que o jornalismo cresce em momentos de crise, né? Com todos os defeitos que tem, ele cresce. Porque se a gente pensar, o país só olhou para o Estado do jeito que olhou para o Estado, porque realmente a cobertura foi realmente feita. O problema é a gente sensibilizar não só os jornalistas que estão sensibilizados, mas as empresas
para que esse foco não se perca, né? Porque à medida em que a gente vai vendo, né? A cobertura que era só Rio Grande do Sul, daqui a pouco é Rio Grande do Sul e política, daqui a pouco é Rio Grande do Sul, política, Estados Unidos, daqui a pouco volta a Gaza. Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe em conjunto essas ideias da Arlise, essa coisa da Dani, que a gente trabalhe em conjunto para que não perca o foco, né? E aí que eu acho que o jornalismo cresce, a gente vai ter que dar uma conversada com todo mundo, né? A gente tem um monte de ex-aluno e de alunos ainda que estão entrando no mercado, pensar se a gente perder essa oportunidade de continuar tendo um foco, e de fazer cobranças, né, de mobilizar as pessoas, aí sim se esquece rápido, vai ficar muito difícil para a Daniele ter algum voluntário, porque perde, né? Se perde essa coisa, né? Então, nesse sentido, eu acho que uma coisa, né, Antônio, que a gente deveria, de repente, pensar em alguma coisa para mobilizar o mercado da imprensa em geral, aqui e nacionalmente. Denise, deixa eu pegar a carona da Cristiane. Eu procuro sempre ser muito prático em algumas coisas, muito objetivo. Eu estava escrevendo ali, eu acho que a minha ideia é que, para que essas duas rodas de conversa não morram na praia, é muito bacana, a gente se emocionou, a gente discutiu, talvez a gente pensar uma reunião nos próximos dias de todos nós professores, depois juntando os alunos, ou já fazer direto todo mundo, e nós tomarmos, sim, essa iniciativa como uma espécie de um projeto, inclusive, de disciplinas. Porque o pior vai ser isso agora, sim. A Daniela tá colocando muito, muito claro e corretamente. Vai desaparecer o pessoal, mais 1, 2 semanas vai desaparecer. A pergunta que a Arlise fez, garante o meu emprego. Porque é isso, cada um tem o seu emprego. Como é que vai continuar sendo voluntário nos níveis do que é necessário? Tá? E aí tem isso, os cachorros grandes não saem, os velhos não saem, os gatinhos saem menos do que os cachorros, né? E vai por aí afora. Então, realmente, eu acho que é a hora de entrar o jornalismo no sentido de relatar. E é a hora de entrar, evidentemente, relações públicas e publicidade no sentido de fazer projetos enfim, pensar, né, emocionalmente, simbolicamente, né, fazer as alternativas. Eu acho que sim, nós somos uma faculdade de comunicação. Eu acho que está aí um momento da gente realmente justificar enfim, o trabalho da gente, o trabalho nosso, professor, que somos todos profissionais, e o trabalho junto com os nossos alunos. Melhor do que eles aprender na sala de aula, eles ter essa experiência dessa situação. Então, fica aqui uma sugestão aí para a gente continuar conversando isso aqui, né? Excelente sugestão, professor. Acolhido. Acolhida a sugestão. Então, acho que eu vou começar a encaminhar aqui o encerramento do nosso encontro. Quero parabenizar a fala de vocês, Arlise, Dani e Lara. Parabéns pelo trabalho. Muitos de nós aqui que estamos com vocês também trabalhamos como voluntários. A gente tem noção do que é um pouco do que vocês estão vivendo, né? E a Dani me comentou a semana passada, disse, eu preciso de voluntários aqui, né? Eu acabei trabalhando na triagem da PUC ali há mais de uma semana, recebendo as carretas, então é um trabalho diferente do que a gente está acostumado, assim, mas é um trabalho muito nobre, assim, eu saía de lá muito honrada de ter feito esse tipo de trabalho junto aos abrigos que a gente também estava ajudando como universidade, né? A gente também estava ajudando outros abrigos. Agora eu passo o teu contato, Dani. Teu contato está entrando na mão de outras pessoas em função do meu compartilhamento, porque alguns abrigos que a gente ajudou como PUC, quando me pedem ajuda, hospitais, enfim, o contato da Dani é o contato que eu acabo repassando. Gente, muito obrigada por hoje, obrigada pelas contribuições dos professores, por essa roda de conversa, espero que vocês tenham gostado, e a gente vai ter outras edições para frente, acompanhem a programação da FAMECOS, tá bem? Obrigada, tchau, tchau, bom fim de semana.